A protagonista especial, direto do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, trazendo histórias inspiradoras de mulheres para inspirar você que está aí do outro lado. Fico muito feliz de ter aqui do meu lado a Marisa Contreiras, que é produtora de café e uma mulher tão engajada dentro desse projeto de ajudar outras mulheres, de trazer essa pauta importantíssima. Então, prazer, Marisa, poder te entrevistar aqui, conhecer um pouquinho mais de você para esses nossos 40 milhões de telespectadores. Prazer, já que tá aqui com você, dividindo minha história com você. Você que sempre nos acompanha nos nossos eventos, vê a nossa evolução, vê esses encontros extraordinários que nós, como mulheres do agro, estamos proporcionando. Eu sempre começo aqui porque você é muito conhecida, mas muitas pessoas estão te vendo pela primeira vez na tela do canal. Conta um pouquinho como é que você começou. Você vem de uma família produtora, você escolheu o agronegócio. Como é que foi esse iniciozinho? Eu sou uma farmacêutica, já que há 10 anos decidi abraçar o novo, sair da zona de conforto e contar uma nova história no agro. Eu não era do agro, eu não conhecia, eu comecei absolutamente do zero. Eu fui ajudar o meu marido a empreender o sonho de ser um cafeicultor. Há 18 anos ele comprou uma fazenda onde não tinha um só pé de café. E há 10 anos eu saí e fui ajudá-lo. Então, quando eu tenho certeza que eu falo hoje para uma mulher, já que quando você sai da zona de conforto, quando você abraça o novo, quando você não tem medo do novo, pode ser aí a grande oportunidade de você estar contando uma nova história. Assim começa a minha história no agro. E quando eu cheguei, eu achei muito difícil a atividade, porque o café não é simplesmente sobre colher. Nós somos produtores de cafés especiais. Todo o cuidado no pós-colheita é que revela xícaras surpreendentes e as nossas histórias. E eu fui então entender todo aquele processo e eu achei muito difícil como mulher, porque são 13, 14 horas por dia no sol rodando os cafés, para que saiam cafés incríveis. E a partir daí eu decidi que eu iria dar certo nessa atividade, mesmo porque eu havia largado 4 farmácias e eu só tinha uma única chance, mas eu decidi. E desse dia que eu decidi, eu entendi que era um propósito, um chamado, que estava difícil para mim, estava difícil para toda mulher. Nesse dia eu decidi que além do meu negócio, entender o meu negócio, eu caminharia na direção de outra mulher e eu estenderia a mão a outra mulher para dividirmos e compartilharmos a atividade. Nesse dia então começa a minha jornada e hoje seguramente eu olhando para trás, com muita convicção eu vejo que minha maior conquista seguramente não foram somente os cafés que eu fui capaz de produzir, mas também ter feito diferença na vida de outra mulher. E eu enfrentei muitos desafios. Um dos grandes desafios que eu enfrentei foi de ser totalmente improvável. Porque quando eu cheguei para produzir café onde eu estava e o meu marido já estava há algum tempo fazendo, e os cafés não eram de boa qualidade. Eu pedi a um agrônomo da cooperativa que me desse um conselho e me desse uma ajuda. E ele disse para mim: você jamais será capaz de produzir um café bom. Você não está nas maiores altitudes, e somente as pessoas de grandes altitudes produzem os melhores cafés. Mas eu tinha convicção, já que as pessoas de grandes atitudes são capazes de mudar o mundo e fazer o mundo melhor. Que atitudes, processos e pessoas incríveis e extraordinárias produzem cafés surpreendentes. E foi isso que eu acreditei. E aquele café que ele disse para mim que jamais seria capaz de produzir, eu estou entre os melhores cafés produzidos no país, numa altitude de 700 metros, um café se posicionado como um café de atitude e que é liderado e sai das mãos de uma mulher, das mãos de uma família produtora completamente apaixonada por café. Isso é incrível, né? Que história inspiradora. Agora, o que todo mundo quer saber é como você consegue fazer esse café especial. Quais são os principais cuidados, Marisa, né? Quem é produtor ou produtora de café e está ouvindo a gente, o que você poderia dar de conselho, já que alguém te falou que você não conseguia e você conseguiu? Eu falo que, gente, os negócios de sucesso hoje estão aliados a um propósito. Você tem que levantar todos os dias cedo e fazer qual o sentido da sua vida, qual o que te move, o que te lidera, o que te inspira e o que te move. Por que que você faz o que você faz? Por que que você levanta todos os dias? E produzir um café especial já quer gerar uma cadeia de valor. É um café de valor onde as nossas histórias são valiosas e as nossas xícaras carregam o valor das nossas histórias. Então eu sempre acreditei numa cadeia produtiva de valor, onde os atores da cadeia fossem protagonistas dessa cadeia. E para isso, eu paguei o preço para viver o que eu vivo hoje, essa vida extraordinária de ter um café de excelência. Os cuidados do café é o zelo, o carinho. Depois que o café é colhido, pós-colheita, os processos de pós-colheita têm que beirar a excelência, porque este cuidado define as nossas xícaras, porque todos os cafés saem da lavoura especiais, porque ali são as mãos de Deus e a natureza. Depois de colhido, o café é um fruto. Aí sim, aí são as nossas mãos. Todo aquele cuidado, um café que chega nas minhas mãos, para você ter ideia, cafés
Eu tenho café polinizado pelas abelhas, fermentados com notas de vinho, que chegam nas xícaras com notas de vinho, chocolate e doce. São cafés fermentados à noite de lua cheia. São cafés rodados 12 vezes por dia, coberto todos os dias para não tomar sereno e descansado durante 60 dias. Então, eu digo que um produtor de café especial, ele já se sente especial. E quem se sente especial gosta de processos e não acha as coisas difíceis, enxerga oportunidade onde as pessoas estão chegando a dificuldades. Mas ele também quer entregar esse café para pessoas especiais que sejam capazes de reconhecer o valor dessas histórias. Então, o cuidado do pós-colheita define se um café será especial ou não. E quando a gente fala, né, desse mercado de cafés especiais, é um mercado em franca expansão, ainda é grande, mas ainda tem muito a crescer, né? Porque o nosso café é um dos mais consumidos no mundo. É muito orgulho de falar para você que todos os dias no mundo, de cada 10 xícaras de café que se tomam, 4 saem das nossas terras e das nossas mãos. Eu morro de orgulho de falar isso, que os nossos cafés encantam o mundo por onde passam. Nós, brasileiros, que éramos reconhecidos por produzir cafés em grandes quantidades, hoje somos reconhecidos, continuamos com a quantidade, mas pela melhor qualidade do mundo. Isso para nós é simplesmente uma questão de orgulho e de honra tão grande. E o que acontece? O nosso café, o mercado de cafés especiais cresce a passos largos. Enquanto o mercado de cafés normais cresce porque café, já que é uma das cadeias produtivas mais envolventes e mais fascinantes que existe. O melhor do café são as pessoas. É uma cadeia que envolve pessoas, histórias, então ela é fascinante. E então, assim, o mercado de cafés especiais está crescendo a passos largos no Brasil e no mundo, porque são os cafés das histórias, são os cafés das pessoas. Não são somente as notas sensoriais, porque um café especial precisa ter uma nota acima de 80 pontos. Mas não são somente as notas sensoriais, são aquelas histórias que carregam e vão para o mundo. As histórias que nós vimos hoje de sustentabilidade, de superação, de cuidado com a vida, com as pessoas, com o meio ambiente. Então, assim, é muito orgulho fazer parte dessa cadeia produtiva. E quando a gente fala principalmente do cultivo de café, a mulher tem um papel especial, não é, Marisa? As mulheres, elas têm esse cuidado, esse carinho, esse olhar diferenciado quando a gente fala da produção de café? Isso aí, elas são relevantes. Quando você chega numa propriedade que tem uma mulher, é diferente. Porque o carinho, o zelo, o amor, a dedicação faz com que esse café se torne único, raro e especial. Então é diferenciado onde tem uma propriedade que é tocada por uma mulher, onde tem uma mulher ajudando, uma mulher liderando, uma mulher fazendo parte desse arranjo produtivo. Então eu sou muito entusiasta, assim, isso foi a minha maior insatisfação quando eu vi uma mulher que herdava uma propriedade, ela vendia porque ela não sabia. E eu disse, nós vamos mudar essa realidade. Hoje nós temos voz, nós temos visibilidade, nós somos reconhecidas pelo nosso trabalho. E desse sonho grande, já que eu falo que quando você tem um sonho grande, você é capaz de mudar o mundo. Porque você acorda cheio de coragem, achando que você pode plantar uma semente da mudança. E nesse sonho grande, já que eu gostaria de alcançar muitas mulheres, porque quando eu senti a necessidade de me conectar com as mulheres, eu tive a ideia de lançar o Encontro da Mulher do Café, que eu começava a receber essas mulheres e trazer pessoas fora do contexto para falar para elas que elas eram capazes. E começou com 15, e agora já é 1.500, já completou 10 anos. E desse sonho grande também que você levanta e se enche de coragem e acredita que o mundo pode ser melhor, eu me conectei com a maior companhia brasileira de cafés, que é a Companhia Três Corações, e já falei para ele, para o dono da companhia, nós estamos há 7 anos juntos. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Talvez nesse ponto ele achou que eu queria vender meu café para ele. Ele me perguntou qual é a sua proposta. Falei, me ajuda a transformar a vida de tantas mulheres que, como eu, produzem café com tanto amor. E ele ficou encantado com a minha proposta. E desse sonho grande nasceu o projeto Florada Premiada, que nós abrimos a porta da maior companhia brasileira para cafés produzidos pelas mãos de uma mulher. E levamos ao consumidor final a história e a vida de mulheres produtoras brasileiras, tendo o café que produziu pela mão de uma mulher valorizado. Então isso para mim é uma alegria, porque eu falo que eu subi nos ombros de um gigante. E quando eu subi nos ombros de um gigante, o meu caminho ficou mais largo e eu consegui alcançar 5.000 mulheres.
Incrível, viu? Histórias inspiradoras que a gente tem aqui dentro do Incop. Marisa, poderíamos ficar aqui falando Nossa, horas, café porque tem já. muita Tem história. muita história já né? aqui. Mas a gente tem um tempo restrito, então só te agradecer por ser essa mulher inspiradora, por abrir porta para outras mulheres, por ter sororidade, né? Por mostrar que é capaz, que com um sonho, muita resiliência e força de vontade, a gente pode chegar lá, né? Com certeza, obrigada pela oportunidade, é um carinho, eu gosto muito de você. E fala para minhas mulheres que pessoas persistentes e apaixonadas são imparáveis. Exatamente. A gente continua por aqui no Incop, mas você, se ainda não segue as nossas redes sociais, aponta o seu telefone para o QR Code que está na tela e segue, compartilha, conta a sua história. A protagonista é a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio e é feita por vocês. Combinado? A gente continua por aqui ouvindo mais histórias inspiradoras. Até a próxima.